Olá, olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em mais um Evangelho no Lar. Gratidão a todos por participarem, gratidão a todos que estão conectados conosco através do Google Meet. Gratidão a todos também que estão nos prestigiando através do YouTube. E gratidão por permitirem adentrar em vossos lares. Estamos em 25 aqui no Google Meet, subindo. Estamos em 10 no YouTube, subindo também. Muita gratidão a todos. Enquanto preparo o layout aqui, preparo os avisos. Pessoal, quem quiser participar, comentando conosco aqui, não é pergunta, tá? São comentários, o que te aflige aí, o que está te perturbando. E a gente vai fazer uma troca aqui com o nosso amigo Edgar. E com todos aqui do grupo, tá bom? Então, no Google Meet é só levantar a mão, pedir a palavra, fala ao vivo aqui. Lá no YouTube, utilize o nosso chat. E a gente vai estar aqui repassando online aqui para o Edgar Miguel falar conosco. Bom, avisos na tela, sem muita delonga. Giovana, por favor. Vamos lá, boa noite a todos, um prazer tê-los conosco, Edgar também, um prazer de novo, novamente, né, conosco aqui. Vamos aos recados. Então, novamente, Café com Maria, que é realizado pelo Centro Espírita lá, Maria de Nazaré de Duartina, realiza um trabalho essencial de acolhimento e assistência às pessoas em situações de vulnerabilidade, né, famílias carentes, moradores de rua. Todos os dias, às 17 horas, eles oferecem um momento de cuidado para eles, com o chá de Maria, proporcionando um café da tarde, um banho, né, trazendo um conforto para essas pessoas. E aos domingos, eles servem um almoço especial, com refeição completa. Como você pode ajudar? Então, doando alimentos, como café, leite, bolacha salgada, né, maionese, enfim. Alimentos que vão ajudar no café da manhã, no almoço, desculpa, e no cafezinho da tarde, com uma contribuição financeira também, o mínimo que seja, vocês já vão estar ajudando muito. E também no trabalho voluntário, que eles estão sempre abertos a quem quer ajudar. E no final, gente, quem acaba ganhando somos nós, que estamos lá ajudando. A gente recebe muito mais do que eles. Então, fiquem à vontade, quem desejar, sentir no coração, ser voluntário deles também. Nosso segundo recado, pizza solidária da ONG Portas Abertas, né, uma organização sem fins lucrativos de pessoas em vulnerabilidade, e também parte dessa arrecadação vai ser destinada ao grupo de rua. Então, as pizzas vão custar R$ 35, as informações estão na tela, se vocês gostarem e quiserem comprar, né? E adquirindo a pizza, você também contribui para transformar a vida deles. Então, se puderem, faça parte dessa corrente do bem, dia 26/4, no sábado. Nosso terceiro recado de hoje, Dia das Mães, do Centro Espírita Chico Xavier. Nós, da Cesta Básica, entregamos 300 cestas, inclusive foi ontem a entrega desse mês, 300 cestas básicas às famílias carentes, e a gente está arrecadando cosméticos, maquiagem, bijuterias, para montar um kit para as mães, né, com muito carinho, que tanto precisam aí de autoestima e carinho, acolhimento, né? Então, quem puder, quem tiver sobrando em casa, nós estamos recebendo lá no Chico para doação no mês de maio, do Dia das Mães. Nosso próximo recado, hoje tem bastante recado, parada obrigatória, semana que vem, nosso querido Edgar é um dos palestrantes. A parada obrigatória tem como objetivo fortalecer os laços espíritas aqui de Bauru, por meio de estudos, reflexões, e não é só de Bauru também, né? As instituições religiosas aí, Bauru e região. E está marcado para o dia 28, 29 e 30 de março. Ele vai ser realizado na Casa do Cursílio, como foi ano passado também, com o tema Que Mudança Eu Quero em Mim. E durante esse encontro vai ter programação diversas, com seminários, palestras, debates, rodas de conversa. Quem foi ano passado amou, e as inscrições ainda estão abertas. Eu vou colocar no nosso link do Evangelho. Quem quiser e puder, vale muito a pena ir. E dentre as personalidades já confirmadas, como eu já antecipei o Edgar, a gente vai ter a Ângela Guerra, o Tato,
William Delgado, muitas pessoas maravilhosas, espíritas, que vão dar palestras, seminários. Então, quem puder, vale muito a pena. São 3 dias, tá? Sexta, sábado e domingo. Vou mandar lá no Evangelho, quem quiser a inscrição. Nosso recadinho aí, como sempre, Cantinho do Idoso do Walter Martimachi, de Piratininga, que realiza um trabalho maravilhoso com os idosos, né? Tem as fotinhos aí a seguir. Eles precisam também muito de acolhimento, quem puder, tanto voluntário presencialmente ajudar. E um terceiro modo é as notinhas, né? CNPJ, que você pode colocar, o CPF, no CNPJ deles. Estava aí na telinha, se puder dar, desculpa Então, você pode cadastrar, às vezes está no mercado, cadastrar o CNPJ deles. Se caso não lembrar, você pode guardar a notinha e colocar do ladinho deles lá a notinha, que ajuda muito eles, é um incentivo muito grande para eles continuarem o trabalho. E aí, as fotinhas, olha que linda que é. Nós temos Caminho de Sabedoria, todos os dias, 7 horas da manhã, com mensagens edificantes. Paralelo, temos no Spotify, no Amazon, também as mensagens e as preces todos os dias. Então, acho que o pessoal já está bem habituado com esses recados. Nosso último palestrante de março será o Rômulo Botan, semana que vem com o tema Caridade. E a agenda de abril, já antecipei para vocês semana passada, temos na primeira semana o Tato, depois nós vamos entrar na segunda semana falando um pouco mais sobre o livro Sempre Melhor, no capítulo 58, a nossa querida amiga Fabi. Na próxima semana, nosso também amigo aqui do canal, Rogério Ventura, com o capítulo 59. E na última semana teremos o especial de 1 ano com Conectado no YouTube com o nosso querido amigo Orlando Dias. Então, vai ser um mês também muito legal, de muito aprendizado. Sigo com você, Luiz. Muito obrigada a todos. Boa noite. Aí, boa noite, gratidão, Giovana. Bom, vamos para a nossa prece inicial, então. Com a permissão do nosso Mestre Jesus, a permissão de toda a espiritualidade, a mentoria do nosso grupo, nossos guardiões, nossos protetores, iniciaremos nosso Evangelho no lar e pedindo intuição e sensibilidade a todos para que possamos absorver e sermos sensíveis a tudo que for discutido aqui, que possamos interagir da melhor forma possível, assim como Edgar também possa nos passar da maneira mais simples e amorosa possível a discussão sobre tudo que aqui se passar. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, pelas nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e sempre, e que assim seja. Edgar, meu amigo, por favor, a palavra está contigo. Fique à vontade. Bem, agradeço demais o convite de vocês, muito me alegra, me honra. É sempre uma oportunidade muito preciosa de aprendizado para mim. Eu tenho um grande interesse sobre o que acontece no coração humano e a convicção de que ali dentro sempre tem, além de algo que nos ensina, uma grandeza, às vezes oculta, às vezes desconhecida pela própria pessoa, mas que todos nós podemos enxergar, ou pelo menos buscar enxergar, não é? Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês para a gente conversar sobre o que está no coração humano, não é? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa aqui. Então, Google Meet, quem quiser, por favor, levante as mãos. A mãozinha aqui que a gente já dê a palavra. E aqui no YouTube também. Vamos lá? Então, eu vou intimar a Adriano Meneghetti.
Eu queria dar a voz para outras pessoas, mas eu tô aqui, ó, me coçando para te perguntar, Edgar. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Poxa vida. Já deixa a agenda pro o que me perturba 3, hein? Tá bom? E, na verdade, eu tenho uma pergunta e depois vou fazer uma observação para você. Tá. Esse bate-papo que você se propõe não é o primeiro e tem sido um sucesso. Eu tenho te assistido já em outras casas e é um sucesso. Eu queria te fazer uma pergunta. Dentre todas as inquietações humanas que são remetidas à tua reflexão, né? E muitas pessoas, você já remeteu essa pergunta para muitas pessoas, tenho certeza. Das inquietações que você ouviu, quais as mais recorrentes, né? A primeira parte da pergunta é essa: a que você deve, né? A que você imagina se dever essa inquietação? O que mais tem incomodado as pessoas no geral? E por quê? Talvez a mais recorrente seja o medo do futuro. Não entendi. Talvez a questão mais recorrente, hoje eu faço a 39ª edição desse tipo de bate-papo. 39 já. E é muito comum que me perguntem, que digam, não me perguntem porque não é uma pergunta, né? Que digam que o que aflige é o medo do futuro. Muitas pessoas se referem sobre o que está acontecendo no mundo, no país, sobre as guerras, sobre a forma como a nossa sociedade está vivendo, né? Então, essa é uma pergunta muito recorrente, né? É evidente que está ligado à ansiedade, né? Mas, estando ou não ligado à ansiedade, está ligado ao medo, né? E é uma inquietação, sem de forma nenhuma desmerecer a importância dela, é uma inquietação que está completamente relacionada à certeza do envolvimento do Pai na nossa vida, ou a falta de certeza, né? E é muito curioso quando me colocam sobre o medo do futuro, porque todos nós sabemos como vai ser o nosso futuro. A lei é muito clara, porque ela diz que cada um sempre terá segundo suas obras. Então, nós já sabemos como será o nosso futuro, porque basta que a gente analise o que a gente está fazendo hoje. Porque a plantação de hoje implicará obrigatoriamente na colheita de amanhã. É claro que eu não me refiro a saber aonde nós estaremos, se estaremos encarnados ou não. Isso nós não sabemos, mas isso não importa. Porque o que importa é o que estará acontecendo dentro de nós. A plantação que Jesus se refere, quando ele disse cada um segundo suas obras, não está relacionado ao lado de fora. Está relacionado obrigatoriamente sobre o mundo interior que nós estamos construindo. E o mundo interior cria o mundo exterior. Nós só temos as vivências que a gente tem por causa do que existe dentro de nós. Pela forma como pensamos ou como sentimos, pela forma como enxergamos a nós mesmos e as pessoas e o mundo. Então, todos nós temos condições de saber como nós estaremos amanhã se a gente analisar o que a gente está plantando. E o que mais a gente talvez deva se preocupar eu terei mais paz do que tenho hoje, paz íntima. E não vejo dificuldades da gente ter essa resposta, sinceramente. O que nós estamos fazendo
com as oportunidades do dia a dia, com o tempo que é absolutamente idêntico para todos. Isso que nós estamos fazendo está e irá determinar o que acontecerá amanhã. Então, a pergunta é se eu tenho medo do futuro, e esse medo, eu entendo, não é medo das consequências do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo hoje. Parece que a pergunta não é essa. Ninguém me perguntou, olha, Edgar, eu errei muito hoje, amanhã vai ser muito difícil, eu estou com medo. Não, não é essa a pergunta. Pelo menos eu entendo que não. Eu entendo meu Deus, do jeito que as coisas estão indo, como será o amanhã? Essa é a pergunta. Às vezes é dessa forma, inclusive. E eu fico pensativo se é essa a pergunta, se eu compreendo como a vida funciona, se eu compreendo a imensidão do amor do Pai por todos nós, se eu compreendo o mecanismo da vida, das leis divinas, e não são todas as leis, esta, a lei da consequência, a lei de ação e reação, a lei do quem planta colhe, a lei do esforço, a lei do desenvolvimento, do crescimento, de como funciona o processo de aprendizado de cada um. Será que a gente está entendendo? E é claro, mesmo que a gente esteja entendendo, nós ainda temos um trabalho a fazer, que é desmantelar crenças diferentes do nosso novo entendimento, do que a gente começa a compreender, desmantelar essas crenças antigas que atuavam baseadas no medo e que continuam atuando dentro de nós por atavismo ou condicionamento, por hábito, por vício, melhor dizendo, e que nós precisamos desintegrar com o nosso esforço, porque foi com esforço que elas se mantiveram até hoje, e necessariamente será com esforço que ela acabará. Então, essa pergunta, essa aflição, essa angústia que está em uma grande quantidade de corações, ela, de certa forma, a solução dela já foi colocada. Aliás, a solução de todas as questões já foram colocadas. É verdade. E talvez tenha, só complementando a pergunta, talvez uma das maiores dores, né, que a gente sente é essa dor de resignar, né? Você falou um pouco disso agora, da gente entender que a dor do outro é o aprendizado do outro, né? E como é que a gente resigna, até que ponto a gente pode ir compreendendo que a dor do outro é o processo dele e não o meu? Como resignar vendo um familiar sofrer? Como resignar vendo um familiar passando por dores as quais você talvez não possa nem ajudar? É impossível não podermos ajudar, Adriano. Nós sempre podemos ajudar. Nós não podemos estancar a dor. Até porque seria ruim. Sim. Se a vida não permite que a dor pare, é porque ela é absolutamente necessária e ela é o remédio que cura a dor verdadeira. Porque a gente não pode se esquecer de que nós vivemos uma vida... que palavra que eu vou usar, hein? Uma vida... Vou mudar. Nós vemos um cenário de ilusão. Tudo aqui é um cenário, tá certo? É um contexto, é uma experiência onde a gente está inserido para que as nossas... a gente se cure da nossa ignorância sobre nós mesmos e sobre a vida e sobre o amor, ok? Então, as situações que a gente vive, elas são todas temporárias. Elas não são eternas, não estão ligadas à eternidade.
Só o amor está ligado à eternidade. Infelizmente, a gente acredita demais no que está acontecendo. Acredita no sentido de que é algo permanente, algo definitivo e algo profundamente abrangente. Não é. A dor que a gente vê no nosso familiar é a dor que cura. Lembra quando a mãe da gente falava assim, quando a gente fazia um corte ou ralava o joelho, a gente falava, mamãe, tá coçando, ótimo, é sinal que está sarando. As nossas dores são essa coceira, talvez. Tá sarando, que bom que está doendo. Porque alguns textos, não sei se André Luiz ou Emmanuel, diz assim, que é preciso merecer se arrepender. E que é preciso merecer sofrer. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida não nos dá uma dor inútil, uma dor que não tem possibilidade de fazer efeito real e positivo. A vida espera que o tempo certo, quando nós estamos suficientemente preparados para viver uma experiência, para que ela seja, de fato, eficaz no seu trabalho, na sua função. E qual é a função? Nos curar. Mas não curar o corpo, coitado, o corpo é irrelevante sobre esse aspecto. Né? Ele é relevante para nos manter nessa experiência encarnada, mas ele é irrelevante porque a dor e a doença do corpo não são as dores e as doenças verdadeiras, porque as doenças verdadeiras e as dores verdadeiras estão todas no nosso coração. Perfeito. Entende? Então, quando a gente está diante de um ente querido que sofre, o que nós podemos fazer por ele de melhor? Na minha visão, é estarmos bem. Sabe? Estarmos bem. Para que ele saiba, para que a gente seja um exemplo dele. Para que que ele saiba que a gente vive também os nossos desafios e estamos seguindo uma cartilha, que é a cartilha do Cristo, que é o remédio final, principal. Ele é o caminho. E é este o caminho que nos levará à cura verdadeira. Se a gente conseguir exemplificar isso para a pessoa que a gente ama, a gente estará fazendo muitíssimo. E é claro, junto do acolhimento, da nossa compreensão ao que ele está vivendo, né? Mas o nosso exemplo me parece o que melhor e o que de mais importante a gente pode fazer. Mas eu deixo um alerta. Boa parte da nossa dificuldade de estar ao lado de alguém que a gente ama e que esteja sofrendo não diz respeito a quem está sofrendo, mas diz respeito à nossa dor de vê-lo sofrendo. E quando há uma dor em mim diante do sofrimento de alguém, eu também preciso me curar. Eu não estou dizendo que estar do lado de alguém com o coração cheio de compaixão seja uma doença. Eu estou dizendo que... Porque compaixão não é dor, certo? Chorar junto não é dor, mas é acompanhar, é estar ao lado de... Mas se aquilo me adoece, é porque eu tenho algo a fazer em mim, junto dele, por ele e por mim, para que eu me cure também. Porque quando alguém está sofrendo no âmbito familiar, há muitas possibilidades de cura na família, em todos os envolvidos. O pai não perde tempo. Não perde tempo. Ok? Muito bom. Obrigado, Edgar. Eu que agradeço. Ok. Antes da Giovana aqui, deixa eu colocar um comentário aqui do YouTube. O Bruno Castro, nosso grande irmão, está lá também. E ele colocou assim um comentário lá, né? Tem até aquela história daqueles dois agricultores, né? Os dois rezaram pedindo a Deus para que mandassem a chuva. Apenas um foi lá e preparou a terra, né? Quem de fato acreditou que Deus iria mandar a chuva? Foi lá no início do comentário do Edgar aí, né? Então a questão do acreditar, né, Edgar, da fé.
E Mas não fé que o pai fará alguma É. coisa, porque ele sempre faz. Aliás, tudo está em funcionamento. Nós estamos aqui porque ele permite. Permite não que ele esteja apertando o botão ou pode fazer a reunião, não. Mas porque ele mantém todas as suas leis físicas, morais, biológicas em funcionamento. É por isso que ele permite, né? Então, confiar de que ele permite, mas o meu futuro não é Deus que me dará. Sou eu que vou construir. É minha responsabilidade. Isso é muito importante. Porque a gente adora pedir as coisas a Deus. Mas, infelizmente, a gente perde para ele, quase mandando, às vezes, o que é a nossa responsabilidade. E ele não atenderá. Porque não deve. Exatamente. Giovana, vamos lá? Boa noite. Sabe o que me perturba? Estava pensando aqui. Que eu sei que a nossa mente mente para nós. Bem, Isso me perturba muito, porque muitas das vezes ela nos engana e a gente vai criando medos, pensamentos negativos, se deixando levar por ela. E a minha pergunta é, como que a gente pode observar, identificar em que momento que a gente vai estar imerso neles? Sabe? Que momento que a gente está sendo controlado por essas ilusões, que é uma linha muito tênue, né? E a gente é controlado pelo nosso pensamento o dia inteiro, e ele mente muito, muitas das vezes, não, a maioria, a nossa mente não somos nós, né? Vamos dizer assim. E como que eu posso observar isso de longe? Então, isso me perturba, porque a gente escuta o dia inteiro os nossos pensamentos. ótima pergunta, Giovana. E ela está muito relacionada à primeira questão. As nossas dificuldades de hoje são consequências não necessariamente de atos do passado, mas de pensamentos do passado ou de sentimentos. A nossa mente mente para a gente, cria ilusões, porque ontem, espero que seja só ontem, a gente adorava as ilusões. Entende? A gente fugia da verdade, e eu espero que seja no passado apenas, permanentemente. A gente criava... Veja, vou dar um exemplo que a gente faz até hoje. Quantas vezes a gente buscou justificativas irracionais para erros? Quantas vezes? Não, eu vou fazer isso porque... E a gente cria um cenário para supostamente apaziguar a nossa mente, ou o nosso coração, ou a nossa consciência, melhor dizendo. A nossa consciência que sabe, está errado. Está errado. Na conversa interior, assim, está errado. Todos nós sabemos disso, mas se você quiser se enganar, vai em frente. Isso acontece dentro de nós. Eu penso que hoje menos, mas ontem, há séculos, nossa, isso era o mais normal do normal, né? Nós homens adorávamos quando nós tínhamos plenos poderes sobre as mulheres. Adorávamos. Dominar é uma delícia, não é? E isso não é uma ilusão? Sabemos que sim. Não é? Quando a gente obrigava uma mulher a ficar conosco, às vezes violentamente, a gente adorava acreditar que ela estava conosco. Mas nós sabíamos que era só o corpo. Mas fingíamos que estava tudo bem. Então, o que acontece no âmbito mental? Essa mente, ela se acostuma em mentir. Por quê? Porque ontem a gente vivia de ilusões. Imaginando que hoje não, tá? Vivíamos, adorávamos ilusões, incentivávamos, projetávamos, criávamos ilusões. Maquinávamos planos sem fim
de conquista, de poder, de execução dos nossos desejos. Passamos vidas e vidas incontáveis, assim, distantes de uma consciência mais lúcida, mais desperta, né? Completamente inconscientes, inclusive, né? Vivendo um automatismo, escravos dos nossos instintos, das nossas paixões. Hoje, que a gente está milimetricamente mais desperto e que a gente fala, preciso arrumar isso, a gente encontra as dificuldades. Da mesma forma que existe a dificuldade de mexer naquele músculo que faz muitos anos que a gente não mexe. É igualzinho, sabe? E assim, dá muito trabalho. E tudo bem, da mesma forma que dá muito trabalho desenvolver um certo músculo, porque imagina eu querer ter um bíceps grande aos 70 anos. Vai dar muito mais trabalho se fosse aos 20. Porque eu passei 70 anos sem usá-lo, ou usá-lo um pouco mais. É a mesma dificuldade, é uma lei clássica da vida, sabe? Não é um castigo, é apenas uma consequência do que a gente fez ontem. Então, Giovana, nós somos especialistas em fuga, mestres em ilusão. E agora que a gente quer mudar, né, que a gente quer se transformar, não, estou cansado de ilusões, já quebrei a cara demais, e é ótimo que a gente esteja nessa situação, a gente vai ter que fazer o caminho de volta. O mesmo caminho de volta lá do filho pródigo, né? Sem grandes recursos, sem saber direito como fazer, porque nunca usou, nunca, assim, exagerando, né? Nunca, de fato, conviveu com a verdade, com a honestidade consigo mesmo. Os mecanismos automáticos de fuga vão entrar em ação. Não é que a mente está contra nós, ela está acostumada com o ser que a gente sempre foi. Por isso que está tudo bem. E o que eu faço? Prossiga. Até quando? Infinitamente, se for necessário. Mas esse infinitamente é muito grande, né? Não, menos. Né? Sempre. Até quando? Até o músculo funcionar. E ele vai funcionar. Porque é da lei que quem procura encontra. Essa deve ser a nossa esperança, mais que esperança, a nossa certeza profunda. O meu esforço dará resultado. É a lei funcionando. Ah, mas só faz 10 anos. Vou contar uma coisa. Eu faço tratamento de alergia respiratória com homeopata. E já faz alguns anos. Tem melhorado, mas lentamente. E um dia eu reclamei, nossa, doutor, tá lento, né, para melhorar? E a resposta dele foi magnífica. Você demorou mais tempo para ficar doente. Faz 10 anos, exemplo, que eu estou me esforçando, mas talvez eu tenha ficado 200, fazendo a mesma bobagem da forma de pensar, por exemplo, para ficar doente. Então, 10 anos, tá fácil. Assim, mal começou. E não quer dizer que eu vou ter que ficar 200 anos tentando, né? Mas é preciso respeitar o quanto de empenho e de força eu coloquei para ficar doente. É justo? Talvez seja proporcional. É claro que o pai, nesse amor tremendo e incompreensível que ele tem por nós, ele potencializa o nosso esforço, tenho certeza disso. Mas nós precisamos inteiramente fazer a nossa cota de esforço, de autotransformação. Então, assim, eu ia falar, não desanimemos, é mais que isso. Não nos importemos com o tempo que leva para que a gente se cure.
Não é menos importante. Isso não é importante. O importante é fazer o que Jesus recomenda, e às vezes ele é tão sutil que a gente, de fato, demora séculos para entender alguma coisa. Eu vou me referir a quando, diante dos pecadores da época, eu estou usando uma palavra antiga de propósito, ele falava assim: vai, não peques mais, né? E todo mundo presta profunda atenção no não peques mais. Mas tem a sutileza de um vai. É sutil, né, Giovana? Tão sutil que a gente demora séculos para perceber, eu acho. Vai. E não se esqueça, o conselho vai, prossegue, caminhe, vem em primeiro lugar. Não é à toa, porque o Pai, Jesus, não dá ponto sem nó. Ele é perfeito. Vai. E o que quer dizer não peques mais? Se esforce para se reequilibrar. Se esforce para fazer o melhor. Se esforce para estar em harmonia com a lei. Mas antes, prossiga. Sempre. Muito obrigada. Eu agradeço. Bom, Edgar, voltando aqui para o YouTube, a Maria Luísa está compartilhando a perturbação, que está lhe perturbando. Passei por uma perda recentemente. Tenho o entendimento de que aqui estamos em uma escola e que todos voltaremos ao nosso verdadeiro lar, ao lado do Senhor. Porém, ainda existe a dor. Tenho receio dessa minha dor afetar esse espírito. Eu conheço essa perturbação da Malu, a Malu, minha filha, ela colocou aqui. E ela continua aqui, ó. Percebo que tentando ficar bem, me cobro excessivamente em meus resultados. Acho que seria uma atitude, entre parênteses, né? Acho que seria uma atitude inconsciente de transferir a dor. Edgar, essa perda aqui é um nosso companheiro do nosso lar aqui, né? O nosso Yorkshire, após 14 anos, nos deixou aqui, né? E ela tá. E a minha filha tá sentindo muita dor ainda por causa disso, né? E ela tá sofrendo aí, né? Quantos anos ela tem? Ela fez 18 agora. É muito importante que a gente viva a nossa dor. Nós estamos numa época que considera a dor algo terrível, né? A menor dor de cabeça a gente toma algum comprimido, né? A menor dor de cabeça. Talvez numa incompreensão do que a dor é e do porquê que ela existe. A dor, no final das contas, é só um sinal de que alguma coisa não está bem. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Nem castigo ela é. Mas não é mesmo. Aliás, nada é castigo, né? Então, nós cometemos o absurdo de desligar o alarme. Alguém entra na nossa casa e a gente desliga o alarme e não faz mais nada. Não é uma loucura? Nós somos aqueles que o despertador toca, a gente desliga e continua dormindo. Sendo que a gente precisa ir trabalhar. A dor é o despertador. Ao invés de a gente desligar e ir e se levantar é importante, para fazer o que a gente precisa fazer, a gente desliga o alarme, desliga o celular, o despertador. Porque o despertador nos incomoda. Por quê? Porque a gente não quer acordar. E é verdade. Nós, no fundo, não queremos acordar. O que é acordar? Nós não estamos falando de sono, né? Acordar é começar a viver. E parar de só sobreviver. É disso que nós estamos falando. Acordar é estar de fato na vida. No comando da própria vida, entendendo o que está acontecendo na vida e dentro de nós, porque nós e vida são a mesma coisa.
Então, ela diz que a dor, parece que ela diz, me corrija, que a dor está atrapalhando, né? Sim. É para atrapalhar mesmo. Por isso que ela está aqui, né? É para atrapalhar, para que a dor serve? Quando dói o dedo do pé, a dor serve para a gente parar e ver o que está acontecendo lá, né? Às vezes você pisou num percevejo, né? Às vezes você tem uma pedra no sapato, tira o sapato, para tudo, senta, tira o sapato, nossa, uma pedra. Olha que dor boa. Antes que essa pedra ferisse, rompesse a pele, saísse sangue, né? Então, exato, Giovana, a dor serve para nos fazer olhar para ela e movimentar, tomar uma atitude. Sim. Agora, e aí eu já não estou falando mais para sua filha, estou falando para todos nós, porque assim, eu pego o caso e a gente amplia, né? A gente precisa parar de ser preguiçoso, né, gente? Dor dá trabalho? Aham. Dá trabalho no quê? Naquilo que a gente não quer mexer. E que nos mantém infelizes. E a vida quer que a gente seja feliz. Então, eu gosto de dizer que a vida não vai deixar a gente em paz, viu? Não adianta se esconder, entrar embaixo da cama. Eu vou ficar bem quietinho aqui, a vida não vai nem me ver. Ah, vai. Entende? A vida não vai deixar a gente em paz. Porque ela nos ama. Ela não vai deixar a gente estacionado. Ela não vai deixar de atuar nos pontos que estão nos ferindo e que a gente não percebe apenas porque a gente está acostumado. O pai é aquele que não se conforma com o nível de bem-estar que a gente, porventura, já tenha conseguido. O nível de felicidade que, porventura, a gente já tenha alcançado. Ele sabe que é pouquíssimo. E que mesmo encarnado nesse mundo de tristezas, de muitas lágrimas, há muita felicidade possível, há muita paz possível de ser vivida interiormente. E ele não vai deixar a gente viver do jeito, me desculpem a palavra, medíocre que a gente vive. Claro, com as suas honrosas exceções. Então, vivamos a nossa dor, mas não como quem gosta da dor. Porque é possível gostar da dor, tá, gente? Alguns de nós não queremos que a dor vá embora jamais, porque ela tem as suas conveniências, tá? Então, quando eu digo para a gente viver a nossa dor, não como quem gosta da dor, mas como quem presta atenção a ela e quer verdadeiramente, isso se liga ao que a Giovana perguntou, verdadeiramente descobrir o que a dor quer nos dizer. Porque se você tem a intenção verdadeira de se conhecer e de descobrir qual é a mensagem que a dor está te trazendo, você vai descobrir. Você vai tomar conhecimento disso. Mas tem que ser de verdade. Senão ela vai doer. Até que você se decida a querer saber. Se não vai doer desse jeito, vai doer de outro. Porque nós não temos escapatória. Nós seremos felizes. Eu adoro não ter essa escapatória. O Pai já determinou, talvez um dos únicos determinismos. Nós evoluiremos. E evoluir é sinônimo de ser feliz. Então, eu gosto de falar de uma cena que ela parece uma cena infantil, mas ela é muito séria, como todas as histórias infantis, né? Que supostamente são para as crianças, mas não são. Né? Chama a dor para tomar um chá. E aproveitando o chá da Giovana, de camomila, para todo mundo ficar calmo. Né? Chama. Senta aqui, dor. Senta aqui pertinho de mim, conta para mim. O que eu não estou entendendo? Por que está doendo assim? Por que você não vai embora? Entende?
O que essa dor significa, Luiz? O que essa dor está falando de mim? Porque está doendo dentro de mim. Nunca dói em outro lugar. O que essa dor está me dizendo? O que ela significa? Ah, é porque eu estou sentindo falta. Vamos mais fundo. Por que está sentindo falta? Como que era ou como que é essa relação? A relação com o que está faltando? Por que eu sinto falta? Por que eu precisava da presença? O que a presença me trazia? Que lugar ela preenchia? E eu não estou falando, eu estou falando de qualquer coisa que a gente sinta falta, tá? Qualquer coisa. Emprego, pessoas, animais, situações, juventude, qualquer coisa que você tenha perdido. Ou que você pensa que perdeu. Entende? Percebam que essas perguntas que eu exemplifiquei, o quanto elas permitem que a gente se aprofunde em nós, que a gente se adentre num mundo maravilhoso chamado nós mesmos, a obra-prima do Pai. Esse lugar que a gente tem evitado há quanto tempo? Milênios, milênios e milênios sem fim, que a gente tem evitado e que vai ficar ali esperando a gente entrar, tá bom? E quanto mais a gente demorar, mais vai doer. Ok? Espero ter validado a dor dela. É uma dor válida, todas as dores são. Uma dor importante, uma dor para ser cuidada. É aquele alarme falando, olha, tem um negocinho aqui, tem uma parte aqui dentro de você, dá uma olhadinha, para cuidar, para se curar. Mas não é só se curar, é para ser mais feliz. É muito mais do que só se curar. Obrigado pela... Ok. Só para complementar aqui, Edgar, e além da dor, da falta, da perda, né, ela comentou também dessa dor está afetando o espírito, né, dele lá, tal. Só para complementar. Está mesmo. Por quê? Porque eu acho que tem um eco. Valentim? Legal. Afeta mesmo, significando que é uma dor talvez abrangente, uma dor importante. Sim, às vezes a gente perde vontade de fazer as coisas momentaneamente ou durante vários dias. E por quê? Porque a gente precisa desfocar. O que eu quero dizer? A dor, gente, está falando assim, olha, você está indo aqui reto, para. Não vá. Cuida disso. A dor, gente, sabe, os motoristas sabem disso. Sabe quando você vai sair de viagem para São Paulo, aí você está ali em Lençóis e aí acende uma luz no painel? Essa luz é a dor. Você acha importantíssimo fazer essa viagem, mas está a luz no painel. Você vai continuar? Ou você vai parar para ver? Às vezes você não para, aí outra luz acende. E outra. Melhor parar, né? A dor é um sinal de alerta. Para e vê o que está acontecendo. Ah, mas eu quero continuar. A vida, que é mais sábia, infinitamente mais sábia. E você, que tem uma sabedoria interna, a presença do Pai dentro de você, também sabe mais do que a gente, certo? Esse lado de fora, essa personalidade aqui que está vivendo isso lá de fora, né? Ela quer que você pare também.
Ah, mas eu vou ter que desistir daquilo. Não, não quer dizer desistir, mas vai adiar. É melhor. Por quê? Porque talvez a dor aumente. Ok? Gratidão, Edgar. Gratidão também a Malu aqui, por ter exposto conosco a sua dor. Continuando aqui no Google Meet, Fabiana Bassi, por favor, está contigo. Oi, Edgar, boa noite. Boa noite, Fabiana. Prazer sempre estar por você. Colocação é sobre algo que eu venho trabalhando em mim já há algum tempo e que está difícil de resolver, que era a decepção. Antes, eu tratava a decepção como eu me decepcionar com o outro e aquilo me causar uma grande dor. Mas hoje eu sei que é a autodecepção, me decepcionar comigo mesmo. Por quê? Por saber como acontece, saber o motivo do que acontece, pôr para as outras pessoas o que é correto, fazer para minimizar a sua dor, e mesmo assim eu não praticar na minha vida. Então isso causa uma dor muito grande, uma decepção muito grande comigo mesmo. Como que a gente faz para tentar diminuir esse sentimento, Edgar? No fundo, indo bem fundo, toda decepção com o outro e conosco mesmo está relacionado à humildade ou à falta dela. Toda decepção envolve uma expectativa. E, normalmente, as expectativas são erradas ou injustas, portanto, erradas. Normalmente. Eu só não... Para não errar, eu não vou dizer todas, mas deve chegar bem perto de todas. E nós temos que cuidar, porque todos nós nos decepcionamos, das expectativas. Do porquê criamos e mantemos as nossas expectativas sobre os outros, sobre a vida, sobre Deus e sobre nós. Eu digo com firmeza que é uma escolha. Nós escolhemos ter expectativas. Tanto é que nós podemos escolher não tê-las. Expectativa não... eu já ouvi dizerem assim, mas se eu não tiver expectativa, eu não vou confiar mais em ninguém. Nós não estamos falando disso. Expectativas não estão relacionadas à confiança. Estão relacionadas à realidade. Eu posso ter com segurança a expectativa que amanhã amanhecerá. Certo? Pode ter uma expectativa boa, porque ela está calcada na realidade. Eu posso ter uma expectativa de que uma criança de 5 anos possivelmente cairá da escada ao descê-la. É uma expectativa calcada na realidade. Mas não está calcado na realidade quando eu tenho a expectativa de que uma pessoa de 30 anos não vai sentir raiva se eu souber que ela é uma pessoa não muito controlada emocionalmente. Por que eu me iludo? Por que eu decido me iludir e espero maturidade de alguém que não dá sinais de maturidade? Por quê? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. Mas porque eu gostaria. Lamento. Decidiu querer porque quis. Olha que frase estranha essa. Se você sabe, se a gente sabe, já não estou falando mais de você, tá? Já ampliei. Se eu sei
que aquela pessoa tem uma dificuldade num aspecto, e eu espero que hoje ela não faça mais alguma coisa, eu sou o infantil. Porque eu estou desconectado da realidade. Eu estou vivendo um mundo distante da realidade, como as crianças fazem. Então, eu preciso saber, e aí falando da autodecepção, como é que eu aprendo? Porque assim, imagina que eu coloque na cabeça que eu tenho que aprender chinês até quinta-feira. Dei um exemplo exagerado, que eu tenho que fazer um determinado trabalho até amanhã, meio-dia, mas o trabalho é imenso. Eu não vou conseguir. Por que eu me coloco essa expectativa? Fazendo agora um paralelo melhor. Puxa, eu leio o Evangelho, eu vou ao centro, eu preciso perdoar as pessoas. Não, você não precisa. Você deseja. Mas se você pensar bem, você sabe, se você verificar na realidade, você sabe que é uma tarefa gigantesca, é uma tarefa complexa e que pode demorar muitos anos para a gente conseguir. Por que eu não aceito que eu vou demorar muitos anos para perdoar? Por quê? O que me falta para que eu aceite isso? A minha humildade. De saber que eu sou um aprendiz. E que nós estamos falando de um conhecimento, o perdão, complexo, que vai exigir... Sabe quando você tem que fazer uma tarefa, mas antes tem um monte de subtarefa? Digamos que você vai fazer um bolo. Para fazer um bolo, eu preciso de todos os ingredientes. Então, antes de fazer o bolo, eu preciso descobrir quais são os ingredientes e comprá-los todos. Eu quero perdoar. Perdoar é o bolo. Quais são os ingredientes que vão me ajudar, vão me permitir viabilizar o perdão? Não sei. Não entendo nada de perdão. Então, eu preciso descobrir qual é a receita. Estudar o Cristo, portanto. Comprar, ou seja, desenvolver em mim os ingredientes para depois eu exercitar milhares de vezes. Do menor perdão ao perdão maior, para que eu comece a conseguir. Isso vai demorar décadas. Vidas, talvez. E aí, eu espero que eu perdoe só porque eu li o Evangelho? Não podemos. A leitura do Evangelho deve iniciar o caminho. Aí sim, justíssimo. Tudo que a gente precisa fazer. Iniciar o caminhar. Eu sou o caminho. Respeitando as próprias dificuldades. Respeitando como é que a gente funciona. Como é a minha dinâmica de aprendizado, as resistências que eu criei ao longo dos séculos e que ainda as tenho e que vou ter que cuidar delas antes. Porque senão eu não vou aprender. Porque eu não tenho que aprender só porque eu sou espírita. Isso não é um motivo suficiente. Eu tenho que encontrar, porque esse é um motivo exterior, eu tenho que encontrar os meus motivos particulares. Aquilo que faz com que eu enfrente tal desafio. Por isso que eu sempre digo que cada um de nós tem um caminho específico e particular para caminhar. A evolução não é um caminho igual para todos. Estar no caminho do Cristo é diferente para cada um. É uma experiência íntima e particular. A decepção
ela está calcada na pressa de ser perfeito, de ser melhor. Está calcada no desrespeito ao outro, mas, como você colocou, a nós mesmos também. Está relacionada a não se amar também, em algum aspecto. Porque todo autodesrespeito é um ato de não amor a nós mesmos. E está tudo bem. A sua pergunta é fantástica, porque você já identificou o ponto. Senão você não traria. Você já identificou, tem uma dor ali, ótimo. Que momento importantíssimo, maravilhoso. Você está prestando atenção na dor. É tudo o que ela quer. E isso significa, além de que a vida reconhece a sua absoluta capacidade de cuidar da questão, de começar a cuidar da questão. Senão, nem dor você sentiria sobre isso. Estaria sentindo outras. Então, cuidemos do desenvolvimento da mais importante das virtudes, que é a humildade. Que, segundo os textos, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, é a mãe de todas as virtudes. É o berço onde todas as virtudes irão ser criadas. A humildade. E para isso, eu preciso olhar para minha ignorância e nem achar ruim. E acolher a própria ignorância sobre essas coisas, né? Sobre essas coisas que a gente não sabe. Sabe, acolher. E aí caminhar com elas, no sentido de preenchê-las e desenvolvê-las e torná-las conhecimento moral. Desculpe a resposta forte, Fabiana, mas a sua pergunta foi muito importante. E não se esqueça, antes de tudo, não se esqueçam todos vocês, antes de tudo, eu estou falando para mim mesmo. Vocês são só pretextos para eu falar sobre mim mesmo, ok? Edgar, perfeito. Estamos chegando ao final, que pena. Já aproximou o horário. Atingimos mais de 60 lares simultaneamente aqui com o nosso Evangelho. Que bênção, que gratidão a todos aí, tá? Muito obrigado. Bom, então vamos encaminhar. Edgar, uma consideração sua final para a gente encaminhar para a nossa prece aí? Não vamos ter medo da vida, gente. Mesmo que ela seja muito difícil. E ela vai ser. Ela precisa ser. Até que a gente esteja completamente convicto de que a gente vai viver uma vida verdadeira, real. Ela precisa ser difícil até que a gente aprenda, né? E não lute mais com a experiência do aprendizado. Porque a gente tem lutado. A gente ainda quer sombra e água fresca. Ninguém aprende nada em sombra e água fresca. A gente aprende no deserto. A gente aprende quase se afogando no mar aberto. A gente aprende caindo no abismo. Embaixo da árvore fresca, comendo as frutas da árvore, só daqui a um tempo, há muito tempo. Então, não vamos mais brigar com a vida, vamos acolher cada um dos chamados problemas e olhar para eles como sendo uma bênção. Será que é possível? Eu acho que é necessário, inclusive. Então, não estou dizendo para a gente correr atrás dos problemas. Não, jamais. Nem temos competência para isso. Temos bastante competência para criar problemas, não tenho dúvida, né? Mas não para criar as oportunidades de aprendizado. Nós somos os alunos.
E é justo que a gente aguarde que o professor amado nos dê as lições que ele sabe, na sua perfeição, que nós precisamos. Mas, quando as lições chegarem, quando as provas chegarem, nos dediquemos a elas com alegria, na certeza de que é ali que a gente está sendo curado, é ali que está acontecendo o processo de aprendizado que nos trará felicidade. Mas não uma felicidadezinha, uma felicidade verdadeira, instalada no único lugar que a gente não costuma colocar a felicidade, que é dentro de nós. Para que a nossa felicidade deixe de ser apenas momentos de satisfação daquilo que a gente deseja e se torne paz íntima, sabe? Uma tranquilidade de viver de verdade. Isso está à nossa disposição, mas é preciso um movimento da gente em desejar isso de verdade. Muito obrigado por essa fantástica oportunidade da gente estar conversando sobre tudo isso. Nós aqui agradecemos, gratidão, Edgar, e ficou as palavras aí para a nossa reflexão. Aliás, todos os nossos evangelhos estão tudo lá na nossa playlist no YouTube, né? Tenho certeza que voltaremos lá para rever esse capítulo aqui várias e várias vezes. Muita informação e muita reflexão a ser feita ainda. Gratidão. Lene, por favor, chamar a Lene aqui para fazer a nossa oração final, fluidificação das nossas águas. Por favor, Lene. Boa noite. Gratidão, Edgar. Foi maravilhoso, muito aprendizado. E eu vou rever novamente essa live, porque, como o Luiz falou, muita coisa ali para a gente refletir. Né? Gratidão. Vamos para a nossa oração final. Uma pena, né? Podia ficar um pouco mais. Pai amado e misericordioso, quero agradecer por mais essa oportunidade. Quero agradecer pelo nosso corpo perfeito e a nossa saúde. Por cada livramento, nos ajude a elevar nossa fé, que a nossa esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. E pedimos sua permissão, Pai amado, para rogar o auxílio ao nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, cheia de amor, para que eles possam ir a cada lar e fluidificar a nossa água, nela sendo adicionado o remédio que cada um de nós necessitamos para a cura do nosso espírito, para a cura do nosso espírito mental e o nosso corpo físico. E vamos finalizar com a prece de Cáritas, que eu acho maravilhosa. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dar ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Gratidão, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão a todos, meus amigos. Que Deus os abençoe a cada um de vocês. Gratidão, Lene. Linda prece. Gratidão a todos. Edgar, a gente sempre termina o nosso evangelho resumindo com uma única palavra. Pode começar com você, por favor. Gratidão. Cura. Aceitação. Resiliência. Coragem. Humildade. Ressignificação. Confiança. Gratidão. Gratidão. Esforço. Libertação. Esperança. Fé. Atitude. Compreensão. Eu fico com transformação. Uma ótima semana a todos, muita luz, muita paz, muito amor no coração. Gratidão a todos. Até domingo que vem. Muita Gratidão, paz. Edgar. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.